Olá, boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o narrador clássico. E no vídeo de hoje vou trazer para vocês um conteúdo completo com várias informações e técnicas sobre como desenvolver a telepatia. E isso mesmo que você escutou, telepatia, que é nada mais, nada menos que uma habilidade muito interessante que tanto pessoas quanto seres sobrenaturais podem desenvolver. Então você que é novo nesse canal, já vai se inscrevendo, deixa o like, compartilha esse vídeo. E agora, sem enrolação, vamos para o vídeo. A mente humana é uma máquina muito misteriosa, como vocês bem sabem, capaz de amar, odiar, imaginar e se comunicar em silêncio. Mas o que é telepatia? Um mito? Uma habilidade esquecida? Ou algo tão antigo que o próprio pensamento humano? Bom, é sobre isso que eu vou falar neste vídeo. Mas para você entender sem enrolação e de uma forma realmente interessante, eu recomendo que você preste atenção nesse vídeo, pega papel e caneta aí se você quiser, e anota as coisas que eu vou passar no decorrer do vídeo, tá? E assiste até o final. Primeiro vamos entender a base científica da telepatia. Olha eu falando telecinese. Desde o século XIX, a ciência ela tenta desvendar o enigma da comunicação mental, certo? E embora zombada por décadas, a telepatia ela foi lentamente se infiltrando nos laboratórios mais respeitados do mundo, é isso mesmo. Primeiramente começou na Universidade de Duke, tá? No ano de 1930, o psicólogo Joseph Banks Winnie, da Universidade de Duke, conduziu os primeiros testes modernos em cartas Zener, símbolos geométricos simples, utilizados para detectar percepções extrasensoriais. Winnie, ele observou padrões que estatisticamente excediam o acaso, especialmente em gêmeos e casais muito próximos, certo? O termo ESP, que é Extrasensory Perception, surgiu ali. E com ele, o medo do invisível. Foi aí que começou a acender aí uma ideia na cabeça do cientista. O que Winnie descobriu é simples e assustador ao mesmo tempo. Alguns cérebros, eles enviam sinais que outros conseguem captar, como se uma frequência silenciosa vibrasse entre duas almas, por assim dizer. Agora falando sobre a interface, a tecnologia do despertar. Avanços recentes, eles permitiram que cientistas do MIT, Harvard e Universidade de Washington começassem a transmitir sinais diretamente entre cérebros. É isso mesmo que você ouviu, os caras começaram a testar isso daí. No ano de 2013, uma equipe implantou sensores em dois ratos. Um pensava em apertar uma alavanca e o outro, em um laboratório diferente, executava o comando sem saber por quê. No ano de 2014, humanos participaram de um teste parecido. Uma pessoa pensava em mover uma mão virtual e uma outra reagia, mesmo a quilômetros de distância. Pois é. E se a tecnologia pode fazer isso com máquinas, por que não com a mente pura? Por que não agora? Você já se questionou isso, amigo? Pois é. A mente humana ela é capaz de muitas coisas. Agora, para você entender melhor como é que funciona o mistério das redes cerebrais espelhadas, que é um artigo muito interessante também. Os neurônios espelho, descobertos na década de 1990, mostram que o cérebro reconhece e replica ações e emoções que vê em outros. Mas há casos documentados, onde indivíduos sentem emoções sem qualquer estímulo externo, especialmente entre mães e filhos, gêmeos e casais que são muito ligados um com o outro. Isso leva à hipótese das redes empáticas latentes, partes do cérebro que podem ser treinadas para captar microfrequências bioelétricas emitidas por outros cérebros. Estou sendo um pouco técnico, mas para vocês entenderem. Essas microfrequências não se limitam apenas ao corpo físico. Elas atravessam o campo magnético da Terra. E se você aprender a sintonizar, você vai poder ouvir o pensamento de quem você quiser, ou
de algo que não deveria pensar. Muito parecido com o que o professor Charles Xavier faz no filme dos X-Men, tá? Agora falando da questão ocultista da telepatia. Antes da ciência, os antigos usavam outras palavras: clarevidência, audição etérea, corrente astral. O conhecimento era proibido, protegido por sangue e por segredos. Ele ainda existe em grimórios que não aparecem no papai Google, tá? Antes que você comece a querer pesquisar aí. Isso começou primeiramente no Egito, na Índia e na Atlântida, tá? Nos papiros de Édifo, há menção a sacerdotes que se comunicavam à distância, em sonhos induzidos por sons harmônicos. No hinduísmo védico, o Siddhi, chamado de Manojavita, permite a comunicação direta de mente com mente. Textos perdidos do Império Atlante, citados por Platão, falam dos filhos do silêncio, capazes de projetar pensamentos nas mentes de milhares de pessoas. E se todos esses povos, separados por oceanos e milênios, relataram o mesmo fenômeno, talvez não seja mito, talvez seja apenas a memória. Agora, a escola da Golden Dawn e os médiuns vitorianos também já estavam estudando isso. Para você ter uma ideia, a ordem ocultista hermética Golden Dawn, né, a ordem hermética dourada, para quem não conhece, no século XIX praticava exercícios de transmissão de pensamento usando cristais, espelhos negros e invocações planetárias. Médiuns como a Madame Blavatsky, acho que é assim que se pronuncia o nome dela, e Daniel Home afirmavam se comunicar com espíritos usando a telepatia. Essa técnica consistia em entrar num estado de transe, muito parecido com o que a pessoa fica numa projeção astral, visualizar o rosto da pessoa e falar palavras silenciosamente no plano astral, certo? E uma dica de leitura para vocês chamada O Livro dos Pensamentos Móveis, tá? Um grimório francês do século XVIII, Le Livre des Pensées Movimentées, acho que é assim que se pronuncia, porque meu francês está enferrujado, descreve como pensamentos possuem massa e deslocamento, como se fossem partículas. O texto ensina a criar um condutor mental, usando fios de cabelo, velas e sangue para capturar pensamentos dos outros. Olha só que interessante. Esses segredos foram escondidos por um bom motivo. A mente humana não foi feita para ouvir de tudo. Mas se você quiser continuar, ainda dá tempo de voltar. Ou, se você for corajoso, seguir em frente e abrir o olho que não pode ser fechado. E seu safado, eu estou falando do olho mental, tá? Aham. Enfim, a ciência tentou explicar, o ocultismo tentou controlar. Mas agora é a sua vez de experimentar no próximos trechos desse vídeo aqui. Você vai aprender, né? Vou falar para você, a silenciar sua mente, a iniciar sua conexão com o invisível, falando mais das técnicas em específico. Mas eu vou logo avisando. O que você vai encontrar do outro lado, pode olhar de volta, tá? Agora vamos fazer a técnica, vou passar para vocês a técnica de preparação da mente, tá? Para você começar a fazer isso, a mente ela é muito barulhenta, ela é muito indisciplinada, né? Em outras palavras, você não consegue aquietar seus pensamentos. Antes que você possa ouvir os pensamentos dos outros, você precisa silenciar os seus. Aquela famosa história de esvaziar a mente. É como escancarar uma porta para o desconhecido. Mas cuidado, nem todo silêncio é pacífico, tá? Com relação ao silêncio mental, tem uma técnica chamada vazio dos 13 minutos, tá? Eu vou explicar passo a passo. Se você quiser pegar sua caneta e seu caderninho, seu grimorinho, eu espero, tá? Bom, num ambiente controlado, você vai fazer o exercício sempre no mesmo local. Ô narrador, posso fazer no meu quarto e depois na casa da sogra? Não, porra, você vai ter que fazer no mesmo canto, tá? O ideal para você fazer isso é um cômodo escuro, silencioso, isolado eletricamente, sem celular, sem TV e sem Wi-Fi. Aí você vai se matar, pronto. Aí o jovem dinâmico cai para trás. Mas se você quiser aprender, você vai ter que fazer um sacrifício, né? Você vai colocar uma vela preta no centro
Ao lado dela, você vai colocar um espelho pequeno virado para você, de frente para você. Postura e respiração são muito importantes. Você vai se sentar com a coluna ereta, olhos entreabertos, olhando para o espelho. Tá? Presta bem atenção nisso. Você vai inspirar por 4 segundos, segurar por 4, né? Expirar por 4 e segurar por 4. É a técnica 4x4 de respiração militar adaptada, tá? O pessoal que você vê o exército sabe bem como é que isso funciona. Agora vamos para a visualização. Você vai imaginar uma sala escura e infinita dentro da sua mente, tá? E toda vez que um pensamento surgir, você vai visualizar como uma larva queimada pela escuridão do local, tá? Resistência. Sons, pensamentos aleatórios e até calafrios vão acontecer com você. Não lute contra eles. Deixe que se dissolvam sem seguir o fluxo, tá? E agora, para finalizar, após 13 minutos exatos, você pode cronometrar aí, tá? No seu relógio, no seu celular. No seu celular não, você vai cronometrar aí, pode ser no bip que você tiver, qualquer coisa. Pode ser no celular também, desde que ele esteja sem internet, tá? Desligado o Wi-Fi. Você vai apagar a vela com os dedos. Você não vai assoprar, você vai apagar com os dedos. Feche o espelho com um pano preto, tá? Esses 13 minutos podem parecer uma eternidade, vão parecer mesmo, tá? É muito complicada essa técnica de fazer. A mente vai gritar, o corpo vai tremer, mas quando o grito passar e a ponte começar a ser construída, as coisas vão começar a ficar mais interessantes. Agora falando sobre a questão de alimentação, quais são os alimentos que ampliam o canal mental, tá? Eu aqui não sou nutricionista, então eu vou recomendar algumas coisas aqui, mas você não é obrigado a seguir, tá? Bom, cacau puro, sem açúcar, ele estimula a glândula pineal, então é um excelente aliado para quem quer treinar isso daí. Noz moscada, uma pitada ao dia, ela é usada desde a antiguidade para abrir o olho interno, tá? O alecrim, ele também ajuda a memória, ativa a memória e a percepção do mundo espiritual. Água energizada com prata coloidal, purifica o corpo sutil, tá? Chá de verbena e lavanda antes de dormir. Eles abrem as portas do subconsciente. Narrador, eu não sei como conseguir água com prata coloidal. Pesquisa na internet. Narrador, não sei onde conseguir verbena. Pesquisa na internet, você vai encontrar lugares que vendem essa planta, tá? Agora, os alimentos que são proibidos se você quer ter bons resultados com essa técnica, tá? Açúcar refinado, porque ele entorpece o campo vibracional. Carnes vermelhas, porque baixam a frequência emocional. Cafeína demais, né? Altera a conexão com o fluxo da mente. E álcool e qualquer outra droga alucinógena que afeta o controle psíquico. Às vezes eu recebo mensagem que o pessoal querendo treinar essas coisas. Quase assim, narrador, acabei de tomar 1 litro de pinga, posso treinar? Não, caralho, tu não vai nem conseguir ficar de pé. Já tem gente que pergunta isso aqui pra mim, tá? Bom, você, pequeno jovem mancebo, é mais do que pensa, mas também é o que você come, tá? Cada molécula que você absorve constrói ou destrói sua capacidade de perceber o invisível. E, falando sobre alimentação, tem outra coisa interessante chamada jejum sensorial, tá? Geralmente o pessoal pratica 24 horas, onde você evita qualquer tipo de estímulo externo, tá? Nada de celular, televisão, livros, músicas ou conversas. Ficar num ambiente silencioso, sozinho, apenas com um espelho, uma vela branca e um copo d'água. Isso aqui já é mais extremo, tá? Mas também funciona. Qual é o objetivo dessa técnica, na verdade? Ampliar o campo perceptivo interno ao bloquear estímulos externos, forçando o seu cérebro a entrar em estado de percepção aumentada, tá? No silêncio absoluto, vozes emergem. Algumas são suas, outras talvez não. Entendeu a jogada? Pois é. Agora falando sobre a questão do sonho como um portal, que é a técnica da semente onírica, tá? Muito interessante você praticar antes de dormir, tá? Primeiro você vai se deitar com uma pedra de ametista sobre o travesseiro. Se você não sabe o que é, pesquisa na internet,
tá? Você vai respirar fundo e repetir em voz baixa: que minha mente caminhe no mundo dos pensamentos dos outros. Você vai visualizar uma pessoa, pode ser conhecida ou não, e enviar mentalmente uma pergunta. Ao acordar, você vai escrever o que sonhou antes de sair da cama. É importante você deixar papel e caneta perto de você. E qual é o resultado que é esperado dessa técnica, tá? Bom, dentro de 7 a 10 dias, você vai começar a ter sonhos com informações que não vieram de você. Respostas, símbolos, frases, pode até vir vozes também, tá? Não pense que você está ficando maluco não, isso acontece. O mundo dos sonhos, ele não é feito só de você. É um cruzamento de pensamentos. E agora você está aprendendo a escutar o tráfego mental noturno. Isso é muito interessante. Agora uma rotina interessante também para você preparar a sua mente. Essa rotina pode ser seguida durante o processo de ativação da telepatia. Não é obrigatório, mas é interessante você ter uma organização para fazer isso daí. Bom, você vai começar as suas práticas, sei lá, um exemplo, 6 horas da manhã. Você vai fazer a respiração rítmica mais o vazio dos 13 minutos. Meio-dia, você vai fazer a técnica da água com prata coloidal, mais o mantra vibracional que eu falei. Às 18 horas, meditação no escuro, sem nenhum tipo de estímulo. E às 11 horas da noite, às 23 horas, ritual da semente onírica com chá de verbena. Seria mais ou menos essa rotina que uma pessoa que quer desenvolver a telepatia costuma seguir. Se você quiser realmente aprender, vai ter que se dedicar. Não tem caminho mais fácil, não tem simplificação, é isso aí mesmo, tá? E eu ainda estou atenuando bastante essa técnica, tem coisa muito mais complexa aqui que eu não estou nem mencionando, porque senão você não vai entender, tá? Você vai repetir esse ciclo por 13 dias exatos, sem falhas, sem negócio de perder dia, né? Porque se você perder um dia, o processo vai começar tudo do zero, tá? Porque cada camada da mente deve ser esculpida com precisão. Ou ela pode ruir e te levar junto. É isso. Bom, a preparação está completa. A mente está afiada, sensível, com as portas abertas. E né, no próximo capítulo, estou dividindo esse vídeo em capítulos, tá, pessoal? Eu vou falar sobre o primeiro contato, tá? O primeiro pensamento alheio que você vai escutar. Mas você vai ter que se preparar, pois ele também pode te ouvir de volta. O pessoal tem que entender isso, tá? Agora falando sobre a conexão telepática. Bom, você se preparou, silenciou o ruído, fortaleceu o corpo, limpou sua mente. Agora é hora de abrir a porta e ouvir o que jamais deveria ser escutado. A primeira conexão, a primeira invasão, por assim dizer. Vou falar sobre o exercício dos círculos de pensamento. A comunicação, pessoal, começa quando duas mentes concordam em calar o mundo. O primeiro passo é criar uma ponte, tá? E o exercício mais poderoso é também o mais perigoso, chamado de o ritual do primeiro contato. Bom, o que é necessário para fazer isso aí? Duas pessoas com experiência prévia em meditação profunda, não pode ser uma pessoa iniciante, um espelho negro ao lado de cada participante, uma vela lilás ao centro, né, do meio de vocês dois, e algum objeto pessoal de cada um. Pode ser um anel, um pingente, algo com carga emocional daquela pessoa. E o passo a passo. Você vai sentar-se na frente do espelho, né, cada um de frente para o espelho, olhos fechados em silêncio completo. Respirem em sincronia por 5 minutos. Isso aqui você pode fazer com seu colega, seu parceiro, enfim. Um dos participantes será o emissor e o outro vai ser o receptor. O emissor visualizará com intensidade um símbolo: fogo, água, serpente, qualquer um desses aqui, tá? Uma emoção, pode ser raiva, pode ser desejo, medo, amor, enfim. E um som também, pode ser um sino, chuva, grito, sussurro, não importa, mas você tem que visualizar isso aqui. O receptor, ele não deve pensar em nada, só sentir. Após 10 minutos, mais ou menos, o receptor relata tudo que ele viu, né, tudo que ele viu e sentiu
ou tudo que ele pensou. Tem que ser muito bem relatado isso daqui. Bom, nos primeiros dias, as imagens serão vagas, tá? Mas em pouco tempo, o receptor vai começar a descrever com detalhes que jamais poderia adivinhar. O pensamento ele vai ter de fato viajado. Agora a sintonia com o invisível, que é bem interessante vocês entenderem também. Nem todos os pensamentos pertencem aos vivos, tá? Nem todos os sentimentos são seus. Para você mergulhar mais fundo, você vai precisar de ferramentas ancestrais. Aí que entra o espelho astral. Bom, como é que funciona isso? Um espelho negro, vidro pintado com tinta preta, tá? Ou obsidiana polida, tá? Que você pode encontrar na internet, tá? Antes que alguém me pergunte, obsidiana. Um incenso de olíbano e mirra e um símbolo de proteção pessoal. Pode ser uma cruz, um pentagrama, um sigilo, um hexagrama, enfim, o que você usar como proteção pessoal. E o ritual em si funciona como? Você vai posicionar o espelho na altura dos olhos, com uma vela acesa atrás de você. Fixe o olhar no centro do espelho e não pisque, tá? Respire lentamente enquanto mentaliza o nome da pessoa que você quer contatar. Após alguns minutos, o reflexo vai se distorcer e algumas imagens surgirão. Quem nunca fez isso aqui, se fizer a primeira vez e tiver resultado, pode se assustar, tá? Mas fica tranquilo que não vai aparecer um capiroto na sua frente, não. E qual é o resultado esperado dessa técnica aqui? Sentimentos alheios vão surgir sem aviso, tá? Pensamentos estranhos vão começar a invadir sua mente e não tente impedir, certo? Se a conexão for forte, você vai poder ouvir até as palavras que não são suas. Então, isso é muito interessante. Agora, uma observação, um aviso importante. Jamais, em hipótese alguma, tente esse ritual sozinho à noite, tá? Presta atenção. Há relatos de vozes que continuam sendo escutadas mesmo depois do espelho ser coberto. Então eu não quero depois ninguém aqui nos meus comentários ou no meu pé do ouvido falando que está sendo atormentado, tá? Chama alguém de confiança, faz de dia, de preferência no pico do meio-dia, que é melhor, tá? Não vai inventar de fazer isso à noite. Agora, os sigilos de sincronização mental. Sigilos são símbolos criados para uma intenção única, tá? Quando feitos com o sangue do praticante e ativados em estado de transe, tornam-se chaves psíquicas. Ah, narrador, como é que eu crio isso? Você vai escrever a frase. Eu me conecto à mente e o nome da pessoa que você quer se conectar. Você vai eliminar letras repetidas. Vai transformar as letras restantes em um símbolo abstrato, tá? E vai desenhar o sigilo em um papel branco usando tinta preta e uma gota de sangue. Você vai ativar durante o uso do espelho ou no exercício dos círculos, tá? O sigilo, ele liga você à frequência psíquica da outra pessoa, mesmo que ela esteja a quilômetros, mesmo que esteja até dormindo, tá? E o resultado esperado, né, a análise que você vai fazer, sinais que você conseguiu, de que teve sucesso. Pensamentos súbitos, que não são seus, emoções fortes ao pensar em certas pessoas, sonhos com rostos desconhecidos que passam a se repetir, dores de cabeça sutis, né, durante as conexões. Isso aqui acontece, eu tive muita enxaqueca nessa época. E sinais de alerta, tá? Para você ficar de olho. Sensação de estar sendo observado o tempo todo, isso não é bom sinal. Sonhos com vozes que chamam pelo seu nome, também isso aqui é complicado. Confusão entre o que você sente e o que o outro sente. E apagões ou lapsos de tempo durante os rituais. O cara faz o ritual, ele não sabe quanto tempo passou. Ah, começou o ritual 7 horas da noite, deu 1 hora da manhã, o cara não sabe o que ele fez. É mais ou menos isso. Esses sinais não são falhas, são portais se abrindo, tá? Mas toda porta aberta permite entrada e saída. Você começa a ouvir, mas também começa a ser escutado. Isso aqui é muito sério, tá? Bom, é interessante você ter um diário, fazer um diário do seu progresso, tá? Anotando os exercícios, datas, horários, ambientes, sensações, símbolos que você recebeu. Marque os acertos com o seu parceiro, se tiver, e releia tudo depois dos 13 dias.
padrões que vão começar a surgir, palavras repetidas, imagens recorrentes, sentimentos inexplicáveis, tudo isso, tá? Agora que a conexão foi feita, você ouviu, e agora eles também sabem. A mente não é um lugar seguro. No próximo capítulo que eu vou explicar agora, você aí que está me assistindo vai aprender a se proteger antes de que tudo seja tarde, tá? Agora eu vou falar dos riscos reais de que tudo isso que você está fazendo aqui que eu estou falando. A mente humana, pessoal, ela é uma fortaleza, mas até a mais sólida muralha pode ser quebrada, tá? Quando você abre uma via telepática, você não decide quem ou o que vai responder. Você não consegue controlar isso. E existe algumas coisas que podem acontecer, como a possessão psíquica, tá? Antes que você se pergunte, não é que nem a possessão do exorcista, tá? Não é como nos filmes, é uma coisa sutil e progressiva. Você começa a ter pensamentos intrusivos, que são recorrentes, que parecem que não pertencem a você, pode sentir mudanças de humor, perda de foco, bloqueio criativo, lapsos de memória. Em um nível muito avançado, a entidade ou mente externa pode até dominar sua vontade, controlando mesmo seu corpo. E tem um caso real aí que ocorreu com essa situação. Um praticante anônimo do círculo europeu relatou que escutou uma criança sussurrando em latim todas as noites após o uso do espelho negro. 3 semanas depois, ele começou a escrever automaticamente frases em uma língua que ele não conhecia. 4 meses depois, ele desapareceu. Só encontraram um espelho. E no espelho, o reflexo do cara ainda estava se mexendo, tá? Enfim. Falando agora da ressonância mental involuntária. Quando você estabelece uma conexão mental com alguém, parte da dor emocional e psicológica dessa pessoa pode se transferir para você. É comum você sentir tristeza muito grande, crises de ansiedade e, em casos extremos, tendências suicidas, tá? Isso pode acontecer. Você acha que está ajudando alguém, mas na verdade está abrindo espaço para carregar a dor alheia, como se fosse sua. E às vezes não é uma dor humana, tá? Então você tem que tomar muito cuidado com isso aqui, tá? Eu estou fazendo esse vídeo, mas já sei que eu tenho que avisar isso aqui porque tem muita gente que, enfim, que não escuta o que eu falo, tá? Agora, com relação à interferência de consciências não humanas no processo. Em níveis profundos de sintonia, você pode captar pensamentos de consciências não encarnadas, tá? Espíritos, entidades astrais ou até que chamamos de eco da mente universal. Essas consciências não se manifestam como sons sem forma, idiomas desconhecidos, imagens recorrentes e sensações de pânico ou êxtase absoluto. Um sinal clássico disso aí são sons metálicos durante o silêncio, vultos periféricos logo após práticas telepáticas, vozes que respondem antes mesmo de você formular uma pergunta. Elas estão à espreita, vivem entre frequências esquecidas, e se você ousar sintonizar, elas vão te notar também. Como é que você consegue se proteger? Você vai ter que fazer o círculo de proteção de sal e azeite. Presta atenção nisso. Pega papel e caneta e anota isso aqui. O que é que você vai precisar? Sal grosso, puro, não iodado, tá? Azeite de oliva extra virgem, eu sei que tá caro, né? Mas você vai ter que comprar. Um prego enferrujado e um fio de cabelo seu ou da pessoa com quem você se conectou. E como é que funciona o ritual? Você vai desenhar um círculo com sal grosso no chão. Dentro do círculo vai pegar 4 gotas de azeite em forma de cruz, colocar o prego no centro com os fios de cabelo enrolado. E você vai repetir esse seguinte mantra aqui. Que minha mente não seja invadida. Que só quem for luz me ouça. Que o abismo se feche. Tá? É esse mantra aqui. Que minha mente não seja invadida. Que só quem for luz me ouça. Que o abismo se feche. Depois você vai queimar os fios e o prego fora de casa depois da prática. É fora de casa, tá? Isso sela sua mente por 72 horas. Mas lembre-se, o abismo também tem paciência. Agora o mantra de selamento da mente. Use sempre após uma sessão telepática ou qualquer ritual.
Esse mantra, ele é recitado 9 vezes em voz baixa. Eu vou falar aqui, tá? Non sum auditus nisi iussu voluntatis mea. Eu vou traduzir para você, tá? Não serei ouvido sem a ordem da minha vontade. Repita com firmeza, olhando para um espelho, tá? Qual é o efeito? Isso vai criar um circuito fechado, tá? Na sua mente, impedindo que pensamentos externos entrem de forma involuntária. É como se fosse um capacete aí de proteção, tipo o capacete do Magneto, só que de forma mental, certo? Agora falando sobre a técnica do corte psíquico, tá? Quando você sentir que está conectado demais a alguém ou a alguma entidade, você vai fazer ela. É um ritual simples, tá? Você vai acender uma vela preta, você vai pegar um fio de cobre, preferencialmente usado em algum eletrônico aí. Você vai visualizar a conexão mental, como um cordão energético entre você e o alvo. Você vai passar o fio de cobre sobre esse cordão, visualizado, como se cortasse com uma lâmina. E você vai repetir: eu me desconecto, eu sou inteiro, tá? Se doer, é porque funcionou. Se não doer, talvez você não esteja mais sozinho, tá? É basicamente isso. Sintomas aí que tem alguma coisa errada, tá? Você acordar entre 3 e 4 da manhã com o ar pesado, sentir cheiro de coisas que não estão ali, como flores, carne queimando, por exemplo. Aparecimento de símbolos escritos involuntariamente, vozes dizendo seu nome antes que você pense nele, e um medo muito grande de espelhos. Você começa a ficar com pavor de espelhos, tá? Isso acontece também. Quando é que você vai parar? Bom, se você sentir que perdeu o controle, pare, tá? Queime tudo. Salgue seu quarto, tranque os espelhos, jogue por 3 dias, né? Jejue, na verdade, por 3 dias. E acima de tudo, não pense no nome da pessoa que você ouviu. Nunca repita, nunca escreva, tá? Isso é de extrema importância para você, tá? Agora, uma questão para você desenvolver um pouco mais avançadamente, você atravessou o véu, tá? Agora é mais um receptor. Você se torna emissor. A mente humana afinada é consciente. É uma antena viva, um transmissor de pensamentos, comandos e às vezes maldições também. E, inclusive, a telepatia pode ser passada à distância, tá? Tem uma técnica chamada lança invisível, tá? É a última técnica que eu vou passar aqui nesse vídeo para vocês entenderem, que esse vídeo tá ficando grande, tá? E ela funciona o seguinte: qual é o objetivo dessa técnica? Enviar uma ideia, emoção ou sugestão a uma pessoa que está a qualquer distância, mesmo que ela esteja em outro continente. Do que é que você vai precisar? Uma foto da pessoa, impressa ou em tela, um copo com água ao lado da imagem e um objeto de concentração. Pode ser um cristal, uma pedra, um sigilo pessoal, enfim. E o passo a passo. Você vai acender uma vela branca, vai colocar a foto da pessoa à sua frente com um copo de água à direita. Você vai respirar profundamente e visualizar a pessoa sentada na sua frente. Olhos fechados, tá? Construa a ideia, uma emoção, com clareza absoluta. Por exemplo, você vai me procurar, você sentirá saudade, você vai pensar em mim às 3 da manhã, você vai pagar o meu aluguel, enfim, esse tipo de coisa. Você vai proteger essa ideia, você vai projetar, na verdade, essa ideia como uma espécie de lança luminosa saindo do seu terceiro olho, ponto que fica entre as sobrancelhas, penetrando no campo mental da outra pessoa. E você vai deixar a vela queimar até o fim. E depois você vai descartar a água que estava no copo, tá? Qual é o efeito esperado disso aí? Bom, nas primeiras tentativas, a pessoa poderá sonhar com você, lembrar de algo do passado, ou até mesmo entrar em contato por impulso, tá? E com a prática, a sugestão pode ser mais clara e gerar comportamentos direcionados, por assim dizer, tá? É como se a pessoa quisesse falar com você de forma ininterrupta. Basicamente isso. Bom? Enfim, pessoal. Eu vou estar encerrando o vídeo agora. Já falei bastante aqui. Você viu que não era para ver. Ouviu que a maioria das pessoas nunca ousou escutar. Sentiu presença sem corpo e tocou pensamentos que não nasceram de você. Você passou por vários estágios: a escuta, transmissão, invasão, a defesa, a guerra mental.
Você conheceu o eco dos mortos, as mentes de outros planos. Você também nesse vídeo aprendeu a ferir, curar e proteger e a moldar a realidade com o puro poder do pensamento, tá? E agora você já não é mais o mesmo, tá? Então assim, meu conselho para você que vai estudar essa técnica, muito cuidado, muita resiliência e saiba o que você vai fazer com isso caso você desenvolva o poder. Bom, a pergunta que eu te faço agora, você quer esquecer tudo isso? Voltar ao conforto da ignorância ou vai continuar? Aquele que abre os olhos não pode mais dormir. Essa é a frase mais verdadeira que tem, tá? Bom, esse conhecimento que eu passei não tem dono. Não pertence a nenhuma religião, ciência ou seita. Ele é anterior à linguagem, mas é tão antigo e é mais antigo que o próprio medo. E agora tá com você aí, tá? Enfim, é com essas palavras românticas que eu vou deixando vocês por hoje. Usem com sabedoria tudo que eu falei nesse vídeo e até breve, meus pequenos.